Desde os primeiros séculos da chamada Igreja instituída, a sociedade vive num obscuro sentido da vida espiritual, pois a mesma se nega a ensinar a verdade da palavra de Deus aos seus adeptos. Estes vivem sem sentido espiritual, se agarrando ao material e vivendo aqui aquilo que vê, aquilo que toca. E a espiritualidade, aquilo que não se vê, ficou deteriorada pelos ensinos da madre, chamada Madre Igreja Católica Apostólica Romana. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Olá, paz e graça meu povo, abraço do Tony Neto para vocês aqui no canal, né? Eu vendo mais pessoas se inscrevendo aí, já agradeço, muito obrigado pela sua inscrição, né? Você que ainda não se inscreveu, se inscreva, deixa lá o seu like, compartilhe o nosso vídeo, ajude o canal a crescer. Notificação lá, o sininho aperta para você receber aviso de quando tiver novos vídeos aqui no canal. Vou deixar o Pix aqui, se você quiser ajudar o canal. Nós somos um canal com os equipamentos aí amadores, né? Tem ruídos, né? tem barulho de carro, de moto, de animais, que aqui onde eu estou o quarto nem é um quarto preparado para isso, um cômodo, né? Preparado para isso. Então, se você quiser ajudar o canal, vou deixar o Pix aqui na tela. Conto com vocês, volta aí depois da vinheta. Deus abençoe a todos, na graça e na paz. Hoje eu vou falar de religião. Vamos falar um pouquinho de religião aí, depois a gente volta. Depois da vinheta. Pessoal, estou aqui, mas a minha inseparável florzinha aqui do meu lado, todos os dias me fazendo companhia aqui nos vídeos. Vocês já devem ter reparado isso aí. Vou chamar ela a Flor da Sorte. Mas será que os religiosos me perdoam quando falar que ela é Flor da Sorte? Aí vão me amaldiçoar de novo, né? Os religiosos, tá bom? Mas eu queria falar de um assunto chato, cansado já de falar, batido, né? Dá até raiva ficar discutindo esse assunto. Mas pelo amor de Deus, infelizmente, tem tanta gente, mas tanta gente, que não adquire esse conhecimento para nada, por nada. Ou ele é ignorante mesmo, ou ele está com alguma coisa segura lá nesse cargo, nessa denominação, né? Provavelmente dinheiro, né? Ou família. Eu não vou largar porque a minha mulher não deixa, meu pai não deixa, minha mãe não deixa. Como é que eu vou viver com meus irmãos se eu largar? O que eu vou explicar? E etc. Né? Então está aí fazendo aquilo que Pedro falou em Gálatas, no capítulo 1. Eu estou aqui para agradar homens, né? E Jesus também falou, capítulo 1, versículo 10, Gálatas. E Jesus também falou, né? Por acaso eu estou aqui para fazer vontade do homem? Lógico que não. Jesus disse que se você não deixar pai ou mãe, o filho, por causa dele, você não é digno dele. Porque você literalmente, você vai largar sua família literalmente por causa de Deus? Se for a proposta, sim. Se for a proposta, sim. Por que não? Hein? A verdade é essa. Mas tem gente que não quer deixar. Mas a maioria é por causa da mamata. Abre o olho. Tá? Então o assunto que eu quero dizer hoje é sobre religião, sobre denominação, sobre templo. Vamos falar um pouquinho de cada um disso aqui, tá? Vai perdoando os barulhos aí. Infelizmente tem que tolerar esse barulho aí até eu der conta de colocar um negócio mais profissional, tá bom? Então eu quero falar da religião, em si, denominações, quero falar de nova aliança e de templos. Porque a maioria desse povo acha que se você não for lá na denominação deles, você está fora da graça de Deus.
né? E até usa Hebreus 10, 25 para dizer que não deixar a congregação, como se estivesse falando da denominação dele. Não deixar a Assembleia do Justo, escrito em próprio Hebreus 12. 12, 21 em diante, você pode ler. Então, não deixar a comunhão, né? Não deixar de congregar no sentido de Assembleia de Deus, né? Da Assembleia dos Santos, escrita nos céus. Essa é a verdade, a congregação. Como que você congrega? Você congrega no seu trabalho, você congrega no seu bairro, na sua rua, você congrega na sua família, principalmente na família, né? Tem desavenças, as famílias não têm desavenças, vamos, isso é outra coisa. Mas você congrega na família, você congrega no seu trabalho. Seu bom exemplo é lá. Então a igreja não é uma denominação, a igreja é um mundo de geral, modo geral. Onde é que você estiver, você tem que fazer as projeções que Jesus te ensinou dentro do corpo. Dentro desse corpo unificado, espiritualmente falando, que chama igreja, assembleia. Cada um tem a sua função aqui, cada um tem a sua função acolá. Dentro desse espírito de assembleia, dentro desse espírito de congregação, né, de união fraterna, que congregar é unir-se. Então você une, você canta, você ajuda, você é ajudado e etc. Isso é mundo afora, isso não tem que ser dentro de um salão que chama de igreja hoje, né? E a verdade está aqui na Escritura, tá? Aqui, ó, nós vamos começar hoje, vou deixar aqui na minha frente, então para eu não. Nós vamos começar hoje só para vocês terem uma noção, né, do tabernáculo. Quando Moisés foi visto, Deus mostrando para ele como queria que fizesse o tabernáculo, e assim foi feito, né? Então era uma tenda, então onde eles paravam, eles montavam aquela tenda chamada tabernáculo para cultuar a Deus, para projetar, veja bem, para projetar, né, um culto eterno, espiritual. Então aquilo era uma projeção, tá? Era uma projeção, vou mostrar isso para vocês na Bíblia. Então tipificava uma realidade. A realidade do templo é o céu, né? O sacrifício era o do Cristo. E o cordeiro, a mesma coisa, o Cristo, que limpa o pecado do mundo. Tipificava isto. Depois veio, né, Davi e construiu um templo com Salomão. Davi, depois Salomão construiu o templo. Né? Vamos fazer uma casa para o Senhor. Mas sabe o que ele diz? Você pega a 1 Reis, aqui ó, pega a 1 Reis, no capítulo 8, o verso 27. Ele diz assim, ó, mas de fato, né? Mas de fato, Deus habita na terra, eis que os céus, né? Eis que os céus, até o céu dos céus, além, né? Bem além, até os céus dos céus, não te pôde conter, quanto menos esta casa que eu te edifiquei. Que 1 Reis, templo de Salomão, tá? Muito bem, então, se esse templo não podia conter Deus, aí o cara acha que uma denominação hoje, uma porta de igreja, qualquer chamada de igreja, né, um galpão de esquina com ar-condicionado, mantém Deus. Nem, vou dizer para você, nem o catolicismo com o santíssimo, que eles chamam de santíssimo sacramento. Você vai achar que eu estou fazendo heresia, mas é a palavra que está dizendo, não é eu. No catolicismo tem um sacrário, onde coloca as hóstias consagradas, e que diz que o Cristo permanece ali dia e noite. Tem até a luzinha, essa luzinha representava no templo antigo, que lá também ficava uma luz acesa o tempo todo. E hoje eles colocam essa luzinha lá, com o sinal de que Cristo está ali naquela caixinha chamada sacrário o tempo todo. Mas a palavra diz que não, que Deus não habita em templo feito por mão de homem. Se você fizer lá a comunhão, comer, participar, é outra coisa, problema também. A gente pode falar disso em outro assunto. Mas a verdade é que Deus não é contido em casa feita por mão de homens, né? A verdade é essa. E você sabia que o o diácono Estevão, chamado diácono serviçal, que trabalhava lá, fazia o serviço. Diácono quer dizer um serviçal.
Então ele trabalhava lá e ele disse lá em Atos capítulo 7, versículo aqui, ó, capítulo 7, versículo 48 adiante, né? 47 ele diz, ó, e Salomão, ele está replicando lá, o que eu li primeiro para vocês. E Salomão edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta, o céu é o seu trono, e a terra estrada os seus pés. Que casa me edificarei, diz o Senhor? Ou qual lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Deus questiona. Vocês estão vendo aí os animais aí, o cachorro latindo, o galo cantando, né? Infelizmente, eu tenho que arrumar isso ainda, mas eu preciso falar, né? Então veja só, ele está replicando aqui, e por isso ele foi apedrejado, porque ele falou mal do tempo. Isso aqui é uma reminiscência hoje dessa verdade. Eu sou aqui criticado, eu tenho inimizades por causa disso, né? Eu sou criticado, eu sou ironizado, porque eu falo a verdade da Escritura, né? E o cara não quer ouvir a verdade, o que eu posso fazer? Não posso fazer nada, né? Então esses templos religiosos é uma farsa, é uma mentira. Isso se tornou empresas arrecadadoras de dinheiros, né? De dinheiros ilícitos ainda, hein? Vai saber que uma denominação dessa não lava dinheiro. Pode crer, hein? Pode crer. Eu não posso provar, mas a verdade fica nesse sentido aí, tá? Então é o seguinte, eu fui 26 anos de denominação, hein? Então é o seguinte, isso não segura Deus, isso segura uma ignorância dos membros, porque tudo que o homem lá do púlpito fala, os membros acordam. E vocês vivem na ignorância. No Velho Testamento ainda o profeta Oséias falou isso, gente. O meu povo se perde por falta de conhecimento. Pelo amor de Deus, falta de conhecimento é morte. É morte. Mas vamos lá para o vídeo não ficar grande, né? Aqui, ó, o que eu quero dizer para vocês, que essa religião hoje é farsa. Eles vivem as sombras, eles vivem aquilo que Moisés projetou, que tipificava, eu falei no começo, que tipificava o Cristo. Só que o Cristo já veio, o Cristo já se manifestou, a realidade já chegou, e hoje o nosso sacerdócio não é mais terreno de tabernáculo nem de templo. O nosso sacerdócio aí, cara, o nosso sacerdócio hoje, ele é espiritual, pelo amor de Deus, ele é da ordem de Melquisedeque. Melquisedeque não tem genealogia, não tem pai, não tem mãe, não tem nada. Ele é um Deus sem princípios, sem meio, sem fim. Ou é o princípio, meio e fim. Vocês entenderam? Então ele é espiritual, ele não precisa de dinheiro, não precisa de vestir, não precisa de casa, não precisa de nada. Então já realizou para nós isso. E eu quero mostrar para vocês aqui, ó, no livro de Hebreus. O livro de Hebreus, gente, quem é o autor dele? Muitos dizem que é Paulo, mas quem foi o autor dele, de fato, se não for Paulo, quis mostrar para os hebreus daquela época, judeus, hebreus, né, daquela época, o quanto Cristo era superior a Moisés, e a aliança feita em Moisés, o quanto que ela era inferior à aliança eterna em Cristo. Se você pega o capítulo 3 de Hebreus, você vai ver o quanto Cristo é maior do que Moisés. Se você pega o capítulo 7, o capítulo 8, você vai ver o quanto é maior a aliança feita em Cristo. E eles não querem aceitar isso. Eu quero ler só um pedaço aqui para vocês. Hebreus 8. Hebreus 8. Está aqui na minha mão. Ó, Hebreus 8. Vou ler do versículo 1. Tá? Ora, em suma, do que temos dito é que temos um sumo sacerdote, tal que está assentado nos céus à direita de Deus, da majestade de Deus, ministro do santuário que é o céu e do verdadeiro tabernáculo, não aquele tabernáculo que Moisés fez como tipificação, o verdadeiro tabernáculo que é o céu, né, o qual o Senhor fundou e não o homem. Veja só, porque todo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, por isso é necessário que este também tivesse alguma coisa a oferecer. Mas o mais interessante é isso aqui, ó. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco seria sacerdote. Nem tampouco
que seria sacerdote, havendo ainda sacerdotes que ofereceram dons segundo a lei. Então isso aqui encerra o sacerdócio terreno e propõe o sacerdote espiritual em Cristo. E depois vocês podem continuar lendo, né? E etc. Aí ele vem aqui e traz a parte que ele falou a Jeremias, que faria uma nova aliança com o povo, e essas leis seriam no coração, todo mundo conheceria, e etc. Né? E no final, no versículo 13, ele diz, dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que é tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Então acabou a velha aliança, mas o povo não quer compreender isso. O povo não quer. E aí quando você fala a verdade o cara quer continuar dentro de um templo, um tabernáculo, onde Deus não habita, não é eu que estou falando, é a Escritura, onde Deus não habita, fazendo os mesmos propósitos que a velha aliança fez. É pagar dízimo, é fazer campanha, é fazer sacrifício, é orar no monte. Orar no monte. João 4, Jesus falou para a samaritana, vou colocar aqui na tela para vocês. Ele falou que haverá o dia que nem no templo e nem em Jerusalém, nem no templo e nem no monte, no templo em Jerusalém, nem no templo, mas em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Isso acaba com qualquer propósito de você sair daí de noite para um templo, chegar lá, ficar babando, falando te adoro, Jesus te ama, não sei o que, etc. Maior balela que não resolve nada na vida de ninguém. Infelizmente a religião está cometida nessa falsidade, nessa inverdade, nessa deturpação da palavra de Deus. Isso é uma vergonha, uma vergonha. Bom, para não ficar grande aqui, quase 15 minutos, paz e graça, eu volto no próximo vídeo falando de outro, desse mesmo assunto, né? Ou de outro assunto, mas eu volto. Paz, beijão para vocês, abraço de Tony Neto. Curta, compartilhe e ajuda nós aí, vou deixar o Pix aí. Paz e graça.